Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se vocês têm percebido, mas o Evangelho ele está sempre repetindo durante essa semana. Mas por que está acontecendo essa repetição? Porque no domingo nós estamos no ano A. O ano A é o Evangelho de São Mateus. E durante a semana também está sendo o Evangelho de São Mateus. Como no domingo está se lendo o capítulo 13, falando sobre as parábolas, durante a semana também nós estamos no capítulo 13, lendo as parábolas. Por isso que está essa repetição. Mas a palavra de Deus ela é inesgotável. Quanto mais nós lemos e meditamos, mais nós tiramos coisas maravilhosas do Evangelho. Então, nós estamos agora aí na parábola do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa. Todos os dois foram encontrados. E, sendo encontrado, o tesouro tem mais validade e a pérola preciosa também. Então, a pessoa que encontrou foi lá, vendeu tudo que tinha para obter o terreno e ganhar o tesouro e vendeu tudo para poder comprar a pérola preciosa. Como nós já ouvimos pela perspectiva da pérola preciosa e do tesouro, hoje eu queria me deter apenas no que Jesus fala quando começa as parábolas. Ele fala assim: o reino dos céus. Então, é importante, meus irmãos, perceber isso e guardar isso no coração. Jesus não está falando de um reino terreno. Ele não está dizendo o reino da terra. Ele está falando do reino dos céus. Ele está apontando para uma realidade que nós não tocamos com os nossos olhos da carne. Os nossos olhos da carne vê o reino da terra. Esse reino que nós habitamos aqui. Nós vemos as árvores, nós vemos o mar, nós vemos as casas, nós vemos as pessoas. Esse reino, nós vemos os animais. Esse reino terreno. Só que como Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é preciso notar também, nós adoramos um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como a Trindade, ela mora, ela habita no céu. Jesus, ele vem do céu para mostrar para nós que além deste mundo que nós vivemos, existe o mundo onde Deus habita. O mundo que nós vivemos, ele é passageiro. O mundo onde Deus habita, o céu. Eu estou falando o mundo assim, é numa linguagem humana para nós entendermos das realidades celestiais.
Então, o lugar onde Deus habita chama-se céus. É lá que Deus está. Lá é eternidade. Lá não tem tempo. Neste mundo tem tempo. Aqui na terra onde nós estamos. O mundo é dividido por minutos, por segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Só que esse tempo que vai passando neste mundo é limitado. Lá no céu, não se conta dias, meses, anos. Lá no céu é eterno. Lá ninguém vai usar relógio. Nós usamos relógio aqui. Lá não se usa relógio. Lá no céu, nós não vamos cantar parabéns nesta data querida, muitos anos de vida. Se canta aqui, porque aqui tudo é passageiro. Lá tudo é eterno. É neste lugar que Jesus veio preparar para que nós pudéssemos estar lá um dia. Lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele deixa isso bem claro. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai, no céu, há muitas moradas, e eu já vos disse, e eu vou para lá para preparar um lugar para te levar para lá também. Mas é preciso crer em Jesus, ter uma vida toda voltada para Ele, para que nós possamos habitar no céu. Então, Jesus veio apontar o céu. O Verbo divino se encarnou, habitou no meio de nós, ele veio, mas ele não veio para ficar aqui conosco, não. Ele veio para dizer: epa, é lá no céu que nós devemos habitar. É para lá. Eu vim para que vocês possam todos ir para lá. Por isso que diante de Pilatos ele deixou isso bem claro. O meu reino não é deste mundo. Compreendeu? Então, a Igreja Católica é essa reunião dos escolhidos, daqueles que foram batizados, que aceitaram o nosso Senhor e que estão aqui de passagem. Nós estamos de passagem. Alguns duram 10 dias, outros duram 100 dias, outros duram 3 anos, outros duram 80 anos. Eu tenho 57 anos, durei 57. Será que eu vou chegar a 58? Não sei. Tem outros que chegam a 80, 90, 100. Já ouvi falar de pessoas que chegou até 120 anos. Mas por mais que tenha chegado até 120 anos, é limitado em comparação à eternidade. Então Jesus vem apontar para nós o céu, o lugar onde Deus habita, o lugar onde os anjos habitam, o lugar onde aqueles que viveram uma vida santa aqui na terra e foram para lá e lá estão. A igreja não aponta para os cristãos uma vida terrena, uma vida neste mundo, dizendo que aqui todos nós iremos viver aqui uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e viveremos aqui e tal. Não, a igreja ela aponta para o céu. Como Jesus mesmo disse, eles são do mundo, mas não são deste mundo. Então nós estamos no mundo, sim.
Mas nós não estamos neste mundo para viver eternamente neste mundo. Nós estamos neste mundo numa grande preparação para a eternidade, para um dia nós estarmos no céu. Por isso que Jesus fala e conta essas parábolas, sempre falando o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Eu vim do céu e para o céu eu retornarei. Depois que eu morrer, eu ressuscitarei e depois voltarei para a casa do Pai. Se a igreja, eu repito, ela fala somente de coisas terrenas, ela foge da sua missão. A missão da igreja é apontar o céu. Lembremos do que o São João Maria Vianney, ele disse para aquele rapaz, quando ele estava indo para a cidade de Ars, ele não sabia como chegar lá, então, de repente, chegou numa bifurcação, ou seja, tinha duas estradas, não tinha nenhuma placa indicando qual era a cidade, e ele ficou, agora eu vou para onde? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E graças a Deus tinha um rapaz ali, e ele perguntou, me aponte como eu faço para eu chegar em Ars, e eu te apontarei como chegar ao céu. O céu, tá vendo? Ele chega na cidade de Ars para mostrar para aquele povo que a vida deles não se reduziu a esta vida terrena. Então eles precisavam sim largar o pecado, a devassidão, a bebedeira, porque é assim, quando o ser humano não tem perspectiva de vida eterna, então ela pensa que a felicidade dela está neste mundo, nas coisas deste mundo. Então vão atrás de bebida, vão atrás de sexo, de riqueza, de saúde e tudo mais, porque se não existe céu, se não existe a eternidade, então vamos formar um mundo aqui e vamos nos alegrar com os prazeres que o mundo oferece. E o que São João Maria Vianney falou para aquele homem se realizou na vida daquele homem. Porque depois ele é um jovem, não se sabe se era um jovem ou se era um... Só se sabe o seguinte, que ele acabou se santificando, ouvindo as pregações de São João Maria Vianney, seguindo os conselhos que ele dava, ele se santificou e se realizou na vida dele o céu. Esse homem não está mais morando aqui. Ele foi para o céu, como São João Maria Vianney também. É apontar o céu. A igreja é essa comunidade, é essa reunião dos convocados, dos batizados que estão aguardando o momento de ir para o céu, aonde Deus, no dia que Deus chamar. Então nós precisamos, meus irmãos, amar e desejar o céu. Se nós cristãos não desejamos o céu, então nós não entendemos nada. Você compreende? Eu não estou falando de questão de morte, porque talvez se eu falar de morte, você não quero morrer, aquelas besteiras nossas, embora todos nós iremos morrer, né? Mas eu estou falando de um desejo que deve brotar no nosso coração. Quando Jesus falava sobre o reino dos céus, contando essas parábolas, era para suscitar dentro de nós o desejo pela eternidade. Era para dizer para nós, olha, vocês estão pensando que a nossa vida se reduz a este mundo? Não. Eu quero mostrar para você algo melhor. Eu vim do céu e lá, ó, é maravilhoso. Como nós rezamos na liturgia, no prefácio, né, na missa, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais sofrimento, lá só haverá alegria. Como diz também no livro do Apocalipse.
Então, as realizações nossas, os desejos nossos, então tudo aquilo que nós buscamos de felicidade aqui nesse mundo, na verdade nós devemos transpor para a eternidade. Por isso que Jesus fala: acumular tesouro não neste mundo, mas no céu, na eternidade. Não que lá no céu nós vamos guardar dinheiro lá. Não é isso, é uma metáfora, é um ensinamento para que nós entendamos essa realidade pela qual nós precisamos conquistar. Aí São Paulo vai dizer para Timóteo: conquista. Conquiste a vida eterna, Timóteo. Então nós precisamos conquistar a vida eterna. E a conquista da vida eterna vai consistir em renunciar a este mundo. Não ficar apegado a esse mundo, às coisas deste mundo. Usar até das coisas desse mundo como forma de conquistar o céu. Então viver na honestidade, na fidelidade, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos, amar nosso Senhor, participar da missa, viver um casamento na fidelidade ali, no religioso, nada de adultérios, nada dessas de apego às coisas materiais deste mundo. Então, quando a igreja fica falando de uma sociedade mais justa e fraterna, que nós devemos lutar por essa sociedade e que precisamos lutar por ela e tudo mais. Não, não é. Não é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos conquistar a vida eterna, o céu, como Paulo disse, e eu acabei de dizer, para Timóteo: conquista a vida eterna. Jesus não tinha apego às coisas deste mundo. O coração e a vida de Jesus estava voltado para o céu. Pobres sempre tereis, pobreza vai se ter riqueza. Então está aí os ricos. Ser rico não é pecado, mas que o rico saiba usar das suas riquezas para o bem, para ajudar aqueles que não têm. Quantas pessoas na miséria e quantas pessoas na riqueza e desperdiçando e usando o dinheiro de forma desmedida. Claro, quem tem pode usar, mas não pode esquecer do pobre, de ajudar o pobre. Mas também não é canonizar o pobre, né? É pobre, então já está salvo. E o rico está perdido. Não, não é bem por aí. A salvação é para todos. É para os ricos, é para os pobres, é para os negros, é para os brancos. A salvação é para tudo. É para as prostitutas, é para os que são fiéis, é para os que não são fiéis. A salvação é para os homossexuais, que precisarão viver a castidade para ganhar o reino dos céus. Mas também é para os héteros, que precisarão também viver a fidelidade. Então, o homem casado com a mulher não pode arrumar outra pessoa. É o processo natural da nossa vida. É assim que se conquista o reino dos céus. É promovendo a vida, os casais tendo filhos, nada de aborto, nada de eutanásia, nada de selecionar essa ou aquela pessoa, mas todos em Deus, sendo fiéis a Deus. E aí, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós ganharemos o céu. E aí nós veremos e diremos: valeu a pena lutar tanto, valeu a pena tantas renúncias, valeu a pena o perdão, dar perdão, valeu a pena a confissão, valeu a pena o reconhecimento dos pecados e assim por diante.
Lutemos, irmãos, para ganhar o céu. Vamos fazer isso. O reino dos céus. E aqui eu termino com os pastoreios. Quando Nossa Senhora disse para Lúcia que ela era do céu, como aquela palavra impactou no coração dela e no coração de Jacinta também. E foi impactar no coração de Francisco depois, quando as meninas contaram. E ela pergunta para Nossa Senhora: a senhora é de onde? Ela disse: eu sou do céu. E quando Nossa Senhora disse: eu sou do céu, ela disse: eu vou para o céu. E eu vou para o céu. Nossa Senhora disse: sim, você vai. E Jacinta também vai. E o Francisco, ele também vai. Ele tem que rezar terço, muito terço. Você tem que rezar muito, porque Francisco não gostava muito de rezar. Depois ele passou a rezar muito, e rezava bastante. E a alegria deles era saber que eles iriam para o céu, e agora todos os três estão lá. Vamos ser santos para um dia todos nós nos encontrarmos no céu, porque nós não fomos feitos para esse mundo. O nosso lugar é no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.